E o Buda venceu mais uma prova no BBB. Dessa vez uma prova do anjo que, de fato, não vai fazer lá muita diferença pro rapaz, né? Afinal, ele já está no paredão. A prova do anjo não vai tirar ele de lá, não vai dar imunidade para ele e ele ainda vai ter que dar a imunidade para outra pessoa. E eu acho que vai ser uma coisa bem complicadinha ali, porque afinal todo mundo tá com uma certa expectativa com relação ao Buda. Na verdade, não é com relação ao Buda em si. A gente já sabe que o cara venceu a prova, a gente já sabe que o cara é bom de prova, a gente já sabe o que esperar do Buda. Mas o Brasil inteiro quer saber, a mulher dele vai aparecer no vídeo? A mulher dele vai dar um recadinho pra ele? Olha, que o Boninho tá falando que vai ter alguma coisa de diferente amanhã. E a mulher dele falou que ela não ia dar o recado, que ela não ia aparecer, que ela não ia falar absolutamente nada pra ele. Disse a Camila que o Buda sabe muito bem as coisas que ele fez, que ele tem plena consciência das merdas que ele faz, mas que ela tá lá na ansiedade pra ver a cara dele quando não aparecer no vídeo do presente do anjo de amanhã. E aí a gente até tá se perguntando aqui, será que o Boninho tá armando alguma coisa pra isso? Será que o Boninho vai fazer alguma coisa com relação ao rapaz? Olha, eu vou ser sincero pra vocês, eu tô achando que o Boninho tá armando alguma coisa com relação a esse recado, porque agora, antes de começar a gravar esse vídeo, Boninho vai lá no Instagram dele e solta esse vídeo aqui, aonde ele fala que vai ter um recadinho amanhã por volta das 13 horas lá na Globoplay. O que será esse recado, hein? Eu acho que todo mundo tá curioso em saber. Então veja o próprio Boninho falando sobre este recado. Eu sei que tudo o que aconteceu não era esperado, mas sim, Buda ganhou mais uma prova. E aí, essa prova, que prova é essa? Prova do anjo. E o que tem no anjo? Tem recado. E que recado tem? Você quer saber que recado tem? Então fica ligado, Globoplay, amanhã a partir de mais ou menos 1h. E domingão à noite, sim, paredão, com todo o resumo do que aconteceu, da expectativa. Gente, ele não chamou a Pitel. Boninho, não brinca com a expectativa da gente. A gente tá doido pra saber que recado é esse que o Buda vai receber amanhã. A gente tá doido pra saber se a Camila vai ter coragem de aparecer no vídeo, se ela vai deixar ele lá com essa pergunta, será que ela vai aparecer ou não? Porque até ele se fez essa pergunta ainda agora, né? Pra quem não tá acompanhando na Globoplay, o Buda ficou se questionando se dessa vez a esposa apareceria no segundo vídeo do anjo dele. É a segunda vez que ele se tornou anjo. E aí ele até pensou, eu acho que não, porque ela vai dar a chance para outras pessoas. Será que o Buda vai se ligar que a mulher dele não apareceu por causa da proximidade dele com a Pitel? Eu vou achar muito, mas muito interessante se o recadinho do anjo amanhã tiver a ver com isso, viu? Olha, Boninho criando expectativas em cima da gente. Olha aí, o dono da porra toda fazendo a gente ter expectativas. Então bora lá dar uma comentada aí sobre o que aconteceu no BBB nessas últimas 24 horas. Na verdade, não aconteceram absolutamente nada de interessante ali, né, gente? Vamos ser sinceros, o BBB deu uma bela de uma caída no conteúdo, não aconteceu nada, mas nada muito interessante ali. Teve lá o momento que o Boninho liberou todos eles lá do Tacunada, aí mandou de novo os suprimentos para eles, os kits de alimentação, panelas, tudo que eles tinham tirado na quarta-feira durante a festa.
Aí eles comemoraram, ficaram felizes, mas eles estavam com a expectativa de que viria algo a mais, de que viria, sei lá, uma comida diferente. Mas não veio a tal da comida diferente, né? A coisa continuou daquele jeito. Não era. Vamos lá. Ah, gente, esperado. Parou aqui o vídeo, deu um erro no vídeo aqui. Vamos lá. Boninho aparecendo até no nosso vídeo aqui, né? Vamos continuar a nossa história. E aí todos eles agora aprenderam que precisam se controlar ou então eles vão acabar no taco nada. E obviamente o taco nada acabou sendo bastante prejudicial até para eles na prova do anjo. E é claro que o Davi, com dores fortes, com cãibras fortes, foi o responsável pela decisão do Boninho de colocar todo mundo de volta no VIP e na xepa. Isso pesou muito. O que o Davi teve foi uma condição chamada hiponatremia, que é quando tá faltando sódio, é quando tá faltando potássio no corpo. Mas, obviamente, que isso tem a ver com patrocinador, né? O patrocinador paga. E aí, seja como for, esse foi um dos primeiros movimentos dessa liberação que eles fizeram, de comer, fazer comida. Foram lá, tiraram a barriga da miséria. Nesse momento, até a Lady estava confraternizando com o Davi quando ela se sentou na mesa do VIP do lado dele para comer a comida que tinha acabado de chegar, que eles tinham acabado de fazer. E aí, quando as coisas já estavam normalizando, a conversa de jogo começou ali. A Lady e o Buda estavam conversando lá fora, e aí os dois duvidaram da possibilidade, por exemplo, da Bia indicar a Yasmin direto pro paredão. Eles ainda estão nessa coisa de que certamente a Bia pode ir em cima da Plantana, que a Bia pode ir em cima da Pitel. A Lady acredita que vai ser a Plantana a que vai ser indicada pela Bia. E aí o Buda confessa que ele acha que não vai ser a Bia, que ele acha que a Bia não vai ter coragem de fazer isso. Na cabeça dele, ele tá achando que ele vai ser o eliminado. E ele falou isso pra todo mundo, pra quem quisesse ouvir nessa conversa aí. Ele acha que ele vai ser o eliminado, ele sente que tem alguma coisa ruim acontecendo com ele e agora ele vai querer tirar isso à prova. E aí a Lady quis saber quem ele puxaria caso ele tivesse um contragolpe. Aí ele disse que ele puxaria o Alegrete. Inclusive, ele disse aí que é para votar no Alegrete como a primeira opção de voto, que eles precisam fazer isso. E aí a Lady estava conversando com eles lá. Aí ela prometeu que se ela ganhar o anjo, ela vai dar pra Plantana. Ela prometeu também que ela não queria ver o Buda eliminado, porque o Buda é um amigo importante pra ela lá dentro. O Buda é o cara que tá ajudando eles a montar estratégias. Ela até depois falou com a Yasmin: o que vai ser de nós duas se o Buda sair do programa? Vocês vão ter que descobrir, obviamente. E aí a Pitel conversando com a Yasmin dizendo que a Bia indica ela. Aí depois a Plantana acha que tinha sido com ela. A Plantana inclusive não gostou da justificativa que a Bia deu com relação àquela mira do líder. Ela disse que foi uma justificativa muito baixa, foi uma justificativa muito chata, uma coisa que não tinha nada a ver. Só que a Pitel disse que ela seria indicada pela Bia por causa dessa história da brincadeira de escola que ela falou lá naquele Sincerão. A Pitel afirma que ela não mencionou que a Bia era muito quinta série, mas que as suas colocações durante o Sincerão lembraram ela da época da escola. E aí a Giovana estava comentando sobre toda essa justificativa. Ela disse que não gostou, por exemplo, quando a Bia disse para ela que ela não estava tolerando quando estava cantando ali. Ela não gostou, por exemplo, disso tudo. Ela não gostou da maneira como a Bia estava tratando ela. Ela não gostou dessa justificativa. E ela disse, de fato, eu estava muito incomodada com a música, eu tava muito incomodada com a cantoria de todos eles, mas enfim, eu vou fazer o quê? Eles estão fazendo a prova lá, eu não posso fazer absolutamente nada.
E aí ela mesmo falou também que ela reclamou sim durante a prova, ela disse que ela tinha jogado pedra na cruz, mas o que ela poderia fazer? Ela não poderia impedir os colegas de brincarem, ela não poderia impedir os colegas de gritar, não poderia impedir os colegas de continuar cantando, não podia impedir os colegas de continuar contando, aliás, as sinopses de filmes. Então ela ficou mesmo com uma cara bem chata ali dentro, e aí ela não gostou mesmo dessa situação toda. Aí ela comentou que ela também não estava gostando da maneira como a Bia estava fazendo lá a prova junto com o Alegrete, e que ela chamou a atenção também do Alegrete, porque ele estava fazendo a salsicha balançar e poderia cair da prova e tal. E aí, eu não teria avisado, inclusive, se eu fosse a Plantana. Eu deixaria mesmo a moça cair lá, deixaria a moça cair e se estrepar sozinha. Era chance minha e não dela. Ela disse que a verdadeira razão que fez ela sair da prova foi que ela estava com muita dor nos pés e que ela realmente queria que a prova fosse mais silenciosa. Mas não deu, ela ia fazer o quê? Pelo menos na cara ela não escondeu, né? Pelo menos na cara ela continuou ali. Aí todos eles estavam ali conversando, Buda falando, a Yasmin falando também dessa impressão que ela teve lá, relembrando as situações da prova. Ela também ficou bastante chateada com a justificativa que a Bia deu para dar a mira para ela. Aí a Pitel lembrou para ela que a Bia falou que ela estava esperando que a casa tomasse as dores dela, a casa se posicionasse para ela no lugar dela. Então, foi isso que a Bia quis dizer no momento que ela deu a mira para Yasmin. Aí todos eles ficaram lá fazendo essa especulação, ficaram lá especulando como é que ia ser. E aí, depois dessa conversa toda aí, que eles tiveram ali, depois de tudo isso, teve um momento da Bia com o Davi lá no quarto do líder. Nesse momento do Davi com a Bia lá no quarto do líder, eles admitiram que eles não iam conseguir chegar na prova, chegar até a hora do ao vivo naquela prova de resistência. A Bia e o Davi acreditam que se eles chegassem até o fim da prova na hora do programa ao vivo, eles teriam que desempatar de alguma maneira. E aí eles também acabaram citando que poderia ter alguma coisa de sorte, tirar no palitinho para saber quem é que ia vencer. E aí o Davi até falou que a gente pode até aguentar um pouquinho, mas a gente ia sair de lá carregado e todo mundo teria que tirar a gente lá com os dummies. Vamos ser sinceros que no fundo, mas no fundo mesmo, eles sabiam que eles não iam aguentar essa prova por muito tempo, pois eles já aguentaram mais de 8 horas. Depois do momento que o pessoal ficou ali, eles passaram a manhã inteira praticamente sozinhos, foram até as 15 horas, e se eles fossem das 15 horas até as 23, ainda teriam que aguentar mais 8 horas, então isso obviamente não ia acontecer. Mas enfim, pegou mal pra eles, eles acharam que não ia ficar bem eles saírem por baixo no meio dessa história. Então a conversa deles foi muito nesse sentido. Aí a Bia, de novo, foi mexer lá na central e descobriu que ela não tinha sido votada por ninguém. Ela gastou esse crédito e continua a mesma coisa. Aí o Davi disse pra ela que ela não corria o risco de ser votada. Aí a Bia estava dizendo pra ele que ela tem medo de ser puxada no contragolpe ou em alguma dinâmica, que ela tem medo de que isso possa vir a acontecer com ela. Aí ela também falou, né, porque o Davi começou a perguntar pra ela se ela fazia ideia de quem é que ela ia indicar pro paredão e tal. E ele falou também com relação à Lady, se as duas iam voltar a ser amigas. Aí a Bia disse que ela não vai mais falar de jogo perto da Lady, que a aliança entre as duas foi encerrada porque a Lady quis fazer isso lá depois daquele sincerão. A Bia disse que ela ia continuar a amizade, porque ela gosta muito da Lady, só que não dá mais pra jogar com ela, porque a Lady tá ligada com outro grupo e que ela não ia falar de coisas que a Lady poderia levar pro outro lado. E aí
isso desfavorecer o jogo deles. Olha que pelo menos dessa vez a Bia tá ali tendo uma visão de jogo boa. Não dá pra ela ficar ali do lado da menina mesmo, é impossível. Porque se ela fica do lado da Lady e fala aquilo que ela tá planejando, Lady leva pro Buda, aí o Buda ajuda eles a montar uma estratégia, desculpa, que no final eles acabam se dando mal. Aí depois os dois voltaram a falar da prova, e aí ele disse que o esforço que eles fizeram já marcou a história do programa, a história deles também, e que isso vai ser sempre lembrado. Eu meio que discordo, porque essa não foi uma das provas de resistência mais longas que o BBB teve, mas enfim, para eles vai ser um grande de um marco. Aí depois o Davi disse que ele, se fosse ele o líder, ele não daria a pulseira para mais uma pessoa não. Ele mesmo falou, se eu tivesse no seu lugar, eu ia guardar a pulseira de volta ali na caixa e ainda ia falar pro Tadeu que ele não tinha mais ninguém para dar o VIP, porque afinal o VIP era dele. E lembram que eu falei pra vocês que eu achei que a Bia arregou na hora de dar a pulseira pra Lady? Ela não precisava dar aquela pulseira pra Lady. Eu até achei que ela não queria dar a pulseira pra Lady, mas ela teve que dar por causa lá da pressão. Ela esqueceu de colocar a pulseira no próprio pulso dela. Então isso fez uma diferença pra ela no momento que ela teve que dar aquela pulseira pra Lady. No fim, eu acho que a Bia errou em ter colocado lá a pulseira na Lady. Aí, ela também, o Davi, obviamente, tentou dar aquela influenciada na Bia, tentou dar ali alguns argumentos para saber, para ela indicar uma Yasmin, para ela indicar uma Giovana. Aí a Bia meteu a Fernanda no meio também, aí o Davi disse pra Bia, mas a Fernanda já foi pro paredão, não adianta você insistir nela, porque ela já foi, já tá lá, ela já foi, já voltou, e a briga de vocês já é algo que ficou pra trás. Aí o Davi pergunta então por que a Giovana e tal. Aí a Bia diz que a Giovana e ela têm um certo problema, que a intriga das duas vai acontecendo por causa dessas coisas da prova, e que a Plantana, aliás, foi procurá-la depois da prova para parabenizá-la, sendo que as duas nem são amigas e as duas nem falam. E foi aí que o Davi diz que se ele for pro paredão, que se ele tiver um contragolpe, ou que se ele tiver direito a alguma indicação por causa lá da dinâmica, ele vai puxar a Lady pro paredão. Mas ele falou que o jogo dele vai depender muito daquilo que a Bia vai fazer e de quem a Bia vai indicar. A ideia que o Davi deu pra Bia é justamente que eles tinham que ela, aliás, tinha que indicar a Yasmin, o Buda já está no paredão, e fazer o movimento para casa colocar a Lady lá, os três do mesmo grupo no paredão, para um deles ser eliminado. Aí eles também consideraram o Poder Coringa, consideraram que o Poder Coringa poderia fazer alguma coisa, mas no fundo o Poder Coringa acabou nem sendo deles, né? O Buda teve mais sorte com esse Poder Coringa, o Buda teve muito mais sorte e mais dinheiro, inclusive, para comprar o Poder Coringa. A gente já vai falar do Poder Coringa dele, a gente já vai falar como é que as coisas aconteceram nessa manhã. Aí, teve uma conversa da Fernanda com a Pitel, e essa conversa eu achei um pouquinho interessante também, porque foi uma conversa que as duas estavam ali dizendo que elas, assim, praticamente a Fernanda acredita que quem vai pro paredão, quem a Bia vai indicar pro paredão, vai ser justamente ela. Aí a Fernanda diz que a Bia tá com o ranço eterno dela, que a Bia se fixou nela, igual aqueles cachorros que ficam agarrando na perna dos donos, e aí diz que sai, e aí eles saem, mas eles voltam depois. Então ela coloca essa questão aí de que a Bia vai de fato pra cima dela. Só que o pessoal ali acredita que não vai, eles acham que não vai, que não tem a menor condição da Bia colocar a Fernanda. E depois do próprio Davi ter falado isso pra ela, que não adiantava colocar a Fernanda ali,
que não adiantava ir puxar uma briga antiga, a própria Bia já desconsiderou essa possibilidade. É muito melhor deixar a Fernanda, se a Fernanda for pro paredão, pelos votos da casa, facilita muito mais as coisas. Aí as duas conversaram ali, as duas falaram muito sobre a Pitel, a Fernanda puxando o saco da Pitel, disse que a Pitel tá grandona aqui fora, ela disse que a Pitel seria capaz de eliminar o Davi com facilidade. Aí a Pitel fala que não é assim, que nem ela se enxerga desse jeito. Aí a Fernanda disse que todo mundo enxerga a Pitel como grandona lá dentro e que talvez pro público seja a mesma coisa. Só que aí a Pitel disse que isso é apenas uma impressão deles, porque isso é porque eles gostam dela e porque isso o público não estaria enxergando. Ela mesmo fala que isso não significa que o público esteja vendo da mesma forma que eles. Aí a Fernanda elencou vários motivos que tornam a Pitel grandona dentro desse jogo. Aí disse a Fernanda que a Pitel é grandona aqui fora por vários fatores, desde a amizade das duas, a amizade com o Rodriguinho, e que o Rodriguinho é grandão aqui fora, que isso ajudou ela a ganhar público, que foi por mais boa de uma estratégia que favoreceu ela em algum momento, que os dois fizeram uma dupla que marcou o público e tal. Aí ela foi falando ali que ela se posiciona muito bem, que ela sabe ali, que ela representa muito bem o Nordeste, que ela tem essa coisa da regionalidade. E só que a Pitel não acredita que isso de fato estava acontecendo. Ela não acredita que ela consiga ter força para bater um Davi no paredão. Ela tá com muito mais pé no chão nesse jogo do que a Fernanda. Aí a Fernanda falou que eles também precisam parar de ter medo dessas coisas. Ah, eu não vou botar o Davi no paredão porque ele voltou do paredão. Ah, eu não vou botar tal pessoa no monstro e tal por causa de tempo de tela. Ela falou, não, a gente precisa fazer isso. A gente precisa colocar essas pessoas agora. O jogo tá afunilando e não tem mesmo muito pra onde correr. Então, essa conversa delas foi muito nesse sentido. Aí teve um outro momento que apareceu um grilo lá e elas começaram a lembrar da Isabelle, que a Isabelle falava com os bichos e tal. Aí teve um momento que a Lady estava conversando com a Yasmin e aí ela falou para Yasmin que se ela ganhasse a prova do anjo, ela ia imunizar o Buda. Só que aí ela não imaginava que o poder lá da prova do anjo, que a consequência que ele tirou era soberana. Então ela ficou ali, porque ele já estava no paredão. E é muito lógico, inclusive para qualquer pessoa ali, que o Buda não pode ser imunizado, porque ele já está no paredão. Ele não está ali com a possibilidade de ir pro paredão. Ele já está lá. E aí a própria Yasmin depois falou para ela, eu espero que eu não vá, porque a desculpa que a Beatriz deu é muito escrota, e que ela queria levar a Bia pro Sincerão, porque ela ia dizer, porque você me botou no paredão única e exclusivamente porque eu briguei com seu amigo. Aí ela mandou a Bia se fuder, mas que se ela for pro paredão tava tudo bem e tal. Aí a Lady disse que ela achava que não ia pro paredão. Aí a Yasmin falou, mas o vice-líder tá lá tentando fazer com que eu seja a indicada para ir pro paredão. Aí a Lady mesmo estava tentando explicar o que ela tinha entendido dessa história. Ela falou o seguinte, a Bia tava meio que querendo alfinetar você, a Bia tava meio que querendo falar que você não devia fazer isso, só que aí você veio com essa história de passar a mão na cabeça e votar nas pessoas que estão passando a mão na cabeça do Davi. Essa história foi meio chata. Aí depois a Lady começou a se desesperar, disse que ela não queria que o Buda saísse, porque senão as duas iam ficar bem sozinhas dentro daquele jogo, que elas não iam conseguir jogar aquilo do jeito que tinha que ser. Aí a Bia falou que o Davi é o exterminador de camarotes, que ele tá lá convencendo a Bia que ele é o vice-líder, que ele vai fazer de tudo para que ela vá no paredão.
Só que, obviamente, não vai ser isso que vai acontecer, pelo menos não com o Davi lá no quarto do líder, porque o Davi não está mais no VIP. O Davi virou xepa nesse momento e ele não pode entrar no quarto do líder. Então, as estratégias que eles vão traçar vai ser bem diferentes daquilo que a Yasmin estava pensando. Aí depois a Pitel voltou a conversar, aí ela disse que ela tá estranhando essa proximidade da Yasmin com os gnomos. Aí depois a Fernanda falou que é tudo uma conveniência, que o Buda tá ali próximo deles apenas por uma conveniência e que a Yasmin também tá lá próximo deles apenas por uma conveniência e que quando for conveniente para um ou para outro, eles vão quebrar o grupo outra vez. E aí a Fernanda falou algo interessante, que eles tinham que tomar cuidado com o que eles conversam e com quem eles conversam. Aí a Pitel até lembra que se for sempre o mais votado da casa, eles vão precisar se organizar para colocar um do outro lado no paredão. Aí depois, se esse cara vai ser eliminado ou não, se ele vai sair no bate-volta, é outra coisa. Mas que eles precisam mostrar a força deles, colocando ou uma pessoa do outro grupo no paredão. E aí eles lembram que não dá também para eles ficarem contando estratégias pro Buda, porque o Buda ele faz as coisas muito do jeito dele e não exatamente do jeito que eles planejaram. E aí a Pitel também lembrou ali que todo esse movimento de jogo no BBB 23 aconteceu, que eles tentaram ali, o pessoal do fundo do mar, eliminar todo mundo do deserto, que até certo ponto, de fato, eles estavam conseguindo fazer isso. E aí o deserto virou o jogo e acabou vencendo o programa. Ela só esqueceu de lembrar que o que fez esse jogo mudar por inteiro aí foi justamente o jogo da Larissa, quando ela voltou de lá da repescagem, sabendo informações externas, sabendo que a Amanda era a favorita. Quando ela soube usar isso a favor, ela virou o jogo e fez com que as desérticas vencessem o programa. Simplesmente isso. A Pitel tá esquecendo desse detalhe. Não acho que vai ter uma repescagem no BBB 24. Eu acho que o Boninho tá realmente muito, mas muito focado em não fazer uma repescagem e evitar com que isso aconteça. Aí depois apareceu um grilo, aí a Fernanda disse que isso era um bom sinal para eles, aí ela começou a falar com o grilo, começou a dizer, vamos achar uma linguagem para conversar com o grilo, o grilo tá dizendo uma coisa boa pra gente. Elas ficaram assim por algumas horas lá falando sobre este grilo. Aí depois, antes de dormir, a Alane tava lá, feliz, comemorando o aniversário dela, que ela tava completando 25 anos dentro do BBB, que isso era um sonho que tava se tornando realidade. Tava muito feliz a menina Alane. Aí hoje de manhã teve o perde-ganha. O perde-ganha, vocês sabem, essa dinâmica aí que vai jogando aquela bolinha lá, quem pode ganhar e pode perder estalecas. Nessa dinâmica de hoje aí, o Buda ganhou 200 estalecas e ele elevou o saldo dele para mais de 4.000 estalecas. E ele apostou 4.070 estalecas para comprar o Poder Coringa. Era o saldo mais alto. Inclusive, ele falou lá no quarto dos gnomos que ele apostou tudo neste Poder Coringa sem nem saber o que é. Aí o Matheus até ganhou uma estalecazinha e deu ali um lance de um pouquinho mais de 3.800 estalecas, mas não foi suficiente para ele vencer esse leilão. Aí o Davi ganhou 1.000 estalecas ali, apostou também todo o saldo que ele tinha, ele deu 1.800 estalecas, mas no fim, quem acabou levando foi o Buda. Aí o Buda levou a informação lá sobre o Poder Coringa, o que é esse Poder Coringa. Aí ele falou poder absurdo, aí todo mundo falou, o poder absurdo pode ser mudar alguma coisa, pode ser mexer em alguma coisa, pode ser tirar uma pessoa do paredão. Eles estão muito fixados nessa ideia de trocar alguém do paredão. Você vai trocar uma pessoa de lugar, você vai dar uma mexida ali. E obviamente o poder absurdo não é esse. É absurdo pelo fato do cara ter gastado 4.000 estalecas para comprar uma imunidade que nem ele vai poder usar. Ele vai ter que dar essa imunidade para outra pessoa.
Mas ele apostou, já que ele tá sentindo que vai ser eliminado mesmo, ele apostou tudo que ele tinha. Até a Yasmin perguntou, você teve a coragem de apostar tudo mesmo? E ele falou, eu apostei tudo nesse poder. Aí, no momento ali de revelar o poder, todo mundo já sabia, era o Buda que ganhou. Ele deu 4.070 estalecas, arrematou o poder Coringa e vai ter o poder de dar uma imunidade para uma das 4 que estão na mira do líder. A gente já vai te explicar como é que isso vai acontecer. Aí, teve esse momento antes da prova do anjo, em que o Davi estava conversando sobre a Beatriz, falando sobre os grupos ali dentro do BBB, que eles se deram conta que existem 2 grupos ali dentro e que agora eles são a minoria. Aí o Davi, a Alane, o Matheus estavam falando disso, que o pessoal da casa agora vai pra cima deles com muito mais vontade, porque eles são a maioria e eles vão colocar qualquer um deles no paredão na hora da votação da casa. Então que eles precisam ali continuar ganhando as provas, que eles precisam ali vencer o líder, vencer o anjo, ou comprar o poder Coringa, para eles terem alguma maneira de ter um peso ali para que o outro grupo não caia matando em cima deles. E a Bia até se deu conta. A gente só vai conseguir mandar alguém pro paredão se a gente tiver um poder, porque se não tiver, é impossível a gente fazer isso. Eles conversaram lá sobre isso, sobre ganhar a prova do anjo, eles estavam focados em ganhar essa prova do anjo, só que no final não ganharam nada, né? A prova do anjo era uma prova de sorte, então era uma coisa meio difícil de se prever. Aí o Tadeu entrou, chamou todos eles, deu os parabéns pra Bia, pra Alane. Aí ele falou que era o aniversário dela. Aí a Alane respondeu que ela tava muito feliz, que era o sonho da vida dela ver o Tadeu chamando ela e dando os parabéns dentro do BBB. Aí o Tadeu perguntou pra ela como é passar o aniversário na xepa. Só que ela entendeu como era passar o aniversário dentro do BBB. Aí ela falou que ela tava muito feliz, que era um sonho realizado. Aí a Fernanda disse assim pra ela, não, ele perguntou pra você sobre passar na xepa. Aí ela disse, tanto faz se eu tô na xepa, se eu tô no VIP, se eu tô no Tá Com Nada. O importante era passar o dia do aniversário aqui dentro do BBB. Realizou o sonho da vida dela. Aí o Tadeu avisou que o Buda, a Yasmin e o Bila já tinham sofrido as consequências da prova do líder. O Buda e a Yasmin estavam liberados para participar da prova do anjo, porém, eles não poderiam ser imunizados, porque um já está no paredão e o outro já está com a consequência de não poder ser imunizado em hipótese alguma. Aí ele lembrou que o Bila também não vai fazer a prova do anjo e mandou todo mundo sair para a prova do anjo. A prova do anjo é uma prova de sorte, bem simples, e consistia nisso que vocês estão vendo aí na tela. Eles teriam que pegar alguns cards aí dentro dessa piscina de bolinhas e depois disso aí, eles iam para a segunda etapa, que era justamente a etapa de sorte, a prova mais sorte. Ela foi dividida nessas 2 fases. Aí, eles tinham que encontrar 25 cartões dentro dessa caixa. Só que cada um tinha um limite de encontrar 3 cartões. Cada jogador podia, no máximo, com 3 cartões. Mas podia ser um cartão, podia ser 2. Quem não tirasse um cartão já estaria eliminado dessa prova. Simplesmente assim. Praticamente todo mundo tirou 3 cartões. 2 pessoas tiraram cartão, 2 cartões, aliás, e uma pessoa tirou um único cartão. Essa pessoa que tirou um único cartão foi a Yasmin. O Buda tirou 3 cartões, o Alegrete tirou 3 cartões, a Leide tirou 3 cartões, mas o resto ali só tirou 2 cartões, o Davi e a Isabelle. Aí teve esse momento que a Yasmin encontrou um cartão, e aí nesse cartão a Fernanda foi lá e passou a mão. A Yasmin ficou completamente indignada porque a Fernanda fez isso de puxar
o cartão da mão dela. Aí eles continuaram a tirar as bolinhas e a Fernanda ficou com 3 cartões meio que na trapaça, né? A Yasmin achou um único cartão no último minuto do jogo. Só que aí ela foi convencida pelo Buda a dar esse cartão direto para Raquel. Ele não tinha entendido e o Tadeu reforçou que se a pessoa tirou um cartão, ela estava na fase. Se ela tirou 2 cartões, ela também ia para a segunda fase. E que se ela tirou 3 cartões, ela também ia para a segunda fase. Só não ia para a segunda fase quem não achasse um cartão. Quem não achou foi a Pitel. Então a Pitel já estava eliminada aí. A Yasmin poderia ter tido uma chance, só que ela acabou tendo que dar o cartão para Raquel, porque ela foi convencida disso, e a Fernanda tomou um cartão dela. Ela ficou muito indignada nesse momento, ela ficou indignadíssima, falou isso lá pra Pitel, que ela não gostou dessa atitude da Fernanda, essa atitude de tomar o cartão dela. Ela também não tinha gostado de ter dado um cartão pra Raquel. Ela tava um pouquinho chateada assim com essa história toda aí. Aí na segunda etapa dessa prova, eles fizeram um sorteio para definir quem é que ia jogar. Essa segunda etapa da prova tinha um mural e onde eles tinham essas 25 placas que correspondem aos cartões que eles pegaram na primeira etapa dessa prova. E cada uma dessas placas tem uma pontuação e aí a ordem do jogo vai ser escolhida por sorteio. Foi assim que eles fizeram. E aí quem somasse a pontuação maior ia ser o anjo da semana. E se tiver um empate na pontuação, eles iam para uma terceira etapa de desempate, onde eles tinham que encontrar um cartão ali especial lá do patrocinador. Muito simples assim. Aí, foi quando eles tiraram a ordem do sorteio, foi essa que vocês estão vendo aí na tela. Davi ele ficou com 2 cartões na posição número 1. A Fernanda ficou com o número 2 e ficou com 3 cartões. O Buda tirou a posição número 3. A Isabelle, aliás, desculpa, a posição número 3, também com 3 cartões. O Buda com a posição número 4, também com 3 cartões. O Matheus na posição 5, também com 3 cartões. A Giovana na posição 6, também com 3 cartões. A Alane na posição 7, também com 3 cartões. A Leide na posição 8, também com 3 cartões. E a Isabelle e a Raquel, aliás, na posição 9, também com 3 cartões. Era muito simples. Eles só tinham que apontar esses cartões aí. Aí o Davi começou a prova dele, apontou ali que ele pegou um perfume feminino e um smartphone. E aí no mural ele tirou 15 pontos. Foi a menor pontuação, o cara não tem sorte para esse tipo de prova. O cara só vai vencer alguma prova nesse BBB lá na frente, porque aí já não tem mais para onde correr. E nesses aí ele foi muito mal. Então ele tirou 15 pontos, foi muito mal. Aí a Fernanda conseguiu 15 pontos no primeiro produto, 25 pontos com o segundo produto e mais 10 pontos com o terceiro produto. Ela ficou com 50 pontos e assumiu a liderança da prova. Aí a Isabelle começou com 25 pontos no primeiro produto dela, aliás, 20 pontos no primeiro produto dela e 25 pontos no segundo. Aí ela ficou com um total de 45 pontos ali. Aí depois foi o Buda. O Buda conseguiu 5 pontos no primeiro produto, 25 pontos com o segundo produto e mais 25 pontos com o terceiro produto. Só aí ele já tinha acumulado mais de 55 pontos. Era o líder da prova. Os outros tinham que bater a pontuação dele a partir daí. Aí o Matheus conseguiu 20 pontos no primeiro produto, 5 pontos com o segundo produto e mais 20 pontos com o terceiro produto. Ele ficou com 45 pontos, empatou com a Isabelle, mas não foi suficiente. A Giovana conseguiu 15 pontos no primeiro produto, mais 15 pontos com o segundo e mais 20 pontos no terceiro produto. Ela acumulou 50 pontos e ninguém conseguia bater o Buda. O Buda seguia imbatível.
Aí a Alane conseguiu mais 5 pontos com o primeiro produto, conseguiu 25 pontos no segundo produto e mais 15 pontos no terceiro. Aí ela ficou com 45 pontos. Aí depois dela foi a Leide. A Leide, quando o Tadeu foi falar, ele já falou logo: só 2 pessoas podem bater o Buda agora, a Leide ou a Raquel. E aí, olha a Leide com a responsabilidade que ela tinha nas mãos, né? Olha aí a Leide. Só que a sorte não estava do lado dela. Ela conseguiu 10 pontos no primeiro produto, 10 pontos no segundo produto e 20 pontos no terceiro produto. Ela chegou a 40 pontos no final. Aí o Buda continuava na liderança. Aí por último, só a Raquel podia ultrapassá-lo. Só que aí a Raquel tirou 15 pontos no primeiro produto, 10 pontos no segundo produto e 5 pontos no terceiro. Alcançou 30 pontos. Aí o Tadeu anunciou: o Buda é o anjo da semana. Aí ele comemorou, estava muito feliz de ter conquistado mais um anjo, de ganhar mais uma prova. Pulou na piscina de bolinhas. E aí ele foi dar o monstro da semana. Antes ele chamou lá a Leide, a Yasmin e o Bila pro almoço do anjo. O Buda teve a coragem, inclusive, de mandar o Davi pro monstro. Lembra o Davi que tava passando mal? O Davi que teve aquela cãibra toda ali, que precisou de atendimento médico justamente por causa de alimentação? Pois é, o Buda teve coragem de mandar o Davi pro monstro. Nas redes sociais, o povo ficou indignadíssimo com isso. Eu só digo pra vocês, se o público ficou indignado do Buda ter feito isso, de botar o Davi como monstro, o Buda comprou a eliminação dele, né? Vocês não acham isso? Que foi isso que aconteceu? Aí depois, quando já tava tudo passando ali, o Davi tava pé da vida de pegar o monstro. E olha que a fantasia dele não é uma das mais confortáveis. Aí o Buda disse que tava tão feliz que agora ele ia ver a esposa dele. Aí lá no quarto dos gnomos, ele tava falando pra Pitel: ai, eu vou ver a minha esposa, mas talvez ela não apareça pra dar espaço pras outras pessoas. A Pitel até perguntou: mas por que a Camila não ia aparecer? Aí ele responde: ah, talvez ela queira dar espaço pra minha família, queira dar espaço pra irmão, não sei o que, aparecer e tal, porque ela já apareceu no primeiro almoço do anjo. Mas ele tava esperando ela aparecer nesse almoço. Aí o Bila falou: ah, ela vai aparecer sim, você já deve até ter fã-clube aqui fora. Deixa ele descobrir que não tem esse fã-clube. Deixa ele descobrir que o povo deu uma bela de uma rasteira nele, né? Aí depois, lá no quarto do líder, antes um pouquinho do quarto do líder, teve também esse momento que ele foi consolar a Yasmin, porque a Yasmin tava pé da vida, porque ela teve que ceder os cartões. Aí ele pediu desculpas porque ele entendeu tudo errado. Ela tava pé da vida ali por causa de ter cedido, ela não queria ter cedido. Enfim, ela cedeu porque quis, né? Não foi porque o Buda fez ela ceder. Aí lá no quarto do líder, a Bia tava falando pra eles que eles precisam pensar muito bem em quem eles vão votar no paredão. Aí a Bia ficou pensando: bom, a Giovana o Buda não vai imunizar. A Yasmin não pode ser imunizada. Aí o Matheus colocou que só sobrava aí a Leide ou o Bila. E aí eles ficaram pensando assim: mais provável ele dar pra Leide, porque afinal os dois estão muito mais próximos nesse momento. Aí a Pitel e a Fernanda, quando eles analisaram, ela falou: meu foco nessa liderança vai ser justamente eliminar as plantas. Então ela já disse: a Pitel e a Fernanda não são plantas, que as duas têm chances de ir e voltar do paredão, que a Fernanda joga, por mais que seja de um jeito que ela não concorda, mas que a Fernanda joga, que a Pitel também joga, então que ela não tem lá muitas opções. Ou ela vai na Giovana ou ela vai na Yasmin, que são as mais plantas da casa. E aí ela mesmo fala que a gente não sabe como tá lá fora, mas a gente tem que ser estratégico e pensar ali no que a gente tá vendo, e a gente também tem que pensar que vão 2 de vocês aí pro paredão.
E que se o Buda tiver um poder de trocar alguém, ele vai puxar mais alguém de vocês, que ele não vai mexer com a Raquel, que ele não vai botar a Giovanna, mas sim um Davi, uma Alane ou um Alegrete. E o pior é que é verdade. Só que não vai ser isso que vai acontecer, né? Aí o Matheus falou que o Davi tava puto da vida agora com o cara, que o Davi tava puto da vida com o que o Buda fez. E tava, mas depois ele até levou de boa. Aí o Matheus até falou, nesse momento ele deve estar acreditando que ele vai pro paredão. E aí a Bia falou que esse é o momento mais favorável para eles irem pro paredão com as plantas da casa, porque eles não sabem quem é forte e quem é fraco, mas eles sabem que o público gosta de pessoas que são jogadoras. Então, se ela botar uma planta, vai ser mais fácil a planta sair. Porque se for um Davi junto com uma Fernanda, um Davi, uma Pitel, vai ser uma briga muito grande e capaz de sair uma dessas pessoas e uma planta ficar, né? Aí depois a Bia tava analisando lá o comportamento, a aproximação da Yasmin com o pessoal dos gnomos. O Matheus e ela chegaram à conclusão de que isso tudo é por conveniência, porque a Yasmin tava bem perdida nesse jogo e que só agora ela começou a se encontrar ali, começou a achar uma coisa aonde ela pudesse se encaixar. Aí ela deixou ali meio que subentendido que ela ou vai na Giovanna ou vai na Yasmin. E que se for um paredão com o Alegrete, o Davi e mais um, ela acha que vai em cima mesmo da Yasmin por causa das atitudes que ela teve ali no Sincerão. Que a Yasmin também, ela disse que a Yasmin foi muito planta na atitude lá da prova do anjo, porque ela poderia ter lutado mais, poderia ter dito, não vou dar esse cartão, eu vou ficar com esse cartão pra mim, não vou dar pra Raquel, não vou dar pra Fernanda. Ela falou que ela não gostou dessa atitude, que depois, quando ela desceu, tava conversando com as meninas ali, a Alane falou que se fosse ela nessa posição, ela não ia de jeito nenhum dar o cartão pra Raquel, pra quem quer que fosse, porque só quem poderia participar da prova era quem tivesse o cartão. Só que eles acharam ali que precisaria obrigatoriamente ter os 3. Só que o Tadeu falou, não, qualquer um. Se você tiver um cartão, você participa. Se você tiver 2 cartões, você participa. E se você tiver 3 cartões, você participa. Aí depois a Alane falou que ela tá numa situação complicada de passar o aniversário dela na xepa, que escorregou no salsichão e que agora ela pode ir pro paredão outra vez. Que agora ela vai precisar se benzer por causa disso. Aí o Davi reforçou que se ele tiver uma forma de indicar alguém pro paredão, ele vai indicar a Lady, caso ele realmente consiga algum poder ou então tenha um direito a um contragolpe ali, achando que ele vai ser um dos mais votados da casa. E aí foi o cumprimento do castigo do monstro. Olhem aí, a Alane tava felicíssima com esse castigo do monstro. O Davi tava pé da vida com essa fantasia, porque afinal é uma coisa que tem que ficar segurando no rosto dele, então é muito desconfortável. A Alane, inclusive, disse que isso foi um presente pra ela, que ela tá amando isso, que ela tá amando muito esse monstro dela. É um tempo de tela, inclusive, que ela tava querendo há muito tempo. Ela não é besta, né, gente? Ela tá ali, obviamente, pensando no dela. Ela tá ali pensando como é que as coisas vão ser. E aí, vamos dar uma pensada como é que vai ser a formação do paredão de amanhã. Não custa a gente relembrar como é que essa dinâmica tá formada. A gente já tem o Buda, que foi emparedado como consequência da prova do líder. E aí o anjo vai entrar em ação. Ele vai poder imunizar uma pessoa, mas ele não é autoimune. Então, o Buda, quem imunizaria? Ele tem ali a opção de imunizar a Lady e tem a opção de imunizar a Pitel. Eu acho, sinceramente, que ele pode acabar indo imunizar a Pitel por causa dessa sequência toda. Porque se ele for na Pitel, nessa sequência, de tirar ela da mira do líder, porque ele pode pensar, bom, a Lady talvez nem vá paredão,
E a Pitel também é minha amiga, eu posso botar na Pitel e tal. Se ele colocar na Pitel, aí ele vai ter que imunizar mais uma pessoa da mira e limitando ali as escolhas da Bia. Mas vai que ele imunize a Lady. Provavelmente, se ele imunizar a Lady e a Yasmin não for a indicada da Bia pro paredão, as pessoas vão votar na Bia, vão votar na Yasmin ou vão votar na Giovana, dependendo de como é que vai ser. E aí, o dono do poder Coringa também vai ter que imunizar, ele também vai ter que dar essa imunidade. E aí, se ele der uma imunidade pra Lady, ele vai ter que escolher entre a Fernanda, a Giovana e a Raquel para dar essa imunidade. Quem ele vai dar esta imunidade? Eu acho que nesse cenário dele dar a imunidade do anjo pra Lady e dar a imunidade do poder Coringa, ele vai dar logo pra Pitel. E aí as escolhas da Bia vão ser Yasmin, a Giovana e a Raquel. Essas aí eu acho que ela vai botar a Yasmin direto no paredão e a Giovana vai acabar de uma certa forma caindo lá por causa de não ter muitas opções de voto. Aí a casa vai votar o mais votado da casa. Aliás, só depois dessa sequência toda de imunizações é que o líder vai emparedar mais um. E só depois disso que a casa vai votar. E aí eu acho que o mais votado na casa, se a Lady não tiver imunizada, vai acabar sendo ela. Mas aí, se eles seguirem, se a Fernanda seguir, se o Bila seguir e se a Pitel seguir essa estratégia de votar, como o Buda tá dizendo, de votar no Alegrete, aí pode ser o Alegrete. Mas o ranço nessas horas fala mais alto. E se a Lady não tiver imune, eu acho que ela vai acabar indo pro paredão. O Davi, a Alane e o Matheus também vão acabar votando na Lady se ela não tiver imune. Pode ser que isso aconteça ali, a gente veja esse movimento. E aí, depois disso, aí a pessoa que recebeu a imunidade pelo poder Coringa ainda vai puxar mais uma pro paredão. Se a Pitel for imunizada, que tudo nos leva a crer que vai ser ela vai botar o Alegrete direto no paredão. E eu acho que vai ser interessante um paredão aí que a gente veja o Buda, que a gente veja a Yasmin, que a gente veja uma Lady e que a gente veja um Alegrete ali. Vamos torcer para que o Buda faça isso acontecer. Gente, obrigado por vocês chegarem até aqui. Amanhã vai ter vídeo, se tiver alguma coisa acontecendo aqui, mais tarde vai ter vídeo também. A gente tá acompanhando tudo aqui no BBB. Gosto muito de falar isso com vocês, ó. Gosto mesmo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.